De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, com base nos dados das defesas civis municipais, os efeitos do excesso das chuvas afetaram mais de 1,2 milhão de pessoas na região Nordeste desde dezembro de 2021 até agora. Houve 132 mortes, pensando no período de 30 de maio. Essas mortes, muitas delas, se não dizer todas, poderiam ter sido evitáveis. Então, não tem como não falar sobre a questão da adaptação em relação às mudanças climáticas. Para isso, para ministrar essa aula, a gente convida o jornalista Sérgio Xavier, que é articulador da iniciativa Governadores pelo Clima no Centro Brasil no Clima, desenvolvedor do Lab de Economia Regenerativa do Rio São Francisco. Sérgio, a palavra é sua. Boa noite. Estou vendo que Délcio está por aí, Délcio Rodrigues, do Clima Info. Queria mandar um abraço para você, Délcio. Cumprimentar os professores Washington, Rodrigo, Magali, Renata, enfim, todos vocês, jornalistas que estão aqui presentes. Eu vou tentar resumir essa apresentação em três tópicos, né? Falar sobre quais são os problemas, quais são as possíveis soluções, e qual é o papel estratégico, né, do jornalismo nesse contexto. Eu acho que o foco aqui é realmente a gente entender como as mudanças climáticas estão impactando as cidades, entender quais seriam os caminhos para resolver isso, para evitar essas tragédias climáticas, e definir qual seria o papel, né, do jornalismo nesse contexto, né? Para mim, jornalismo é onde as percepções, as teorias e as práticas se encontram para criar novas visões de mundo no dia a dia. Então, o jornalismo tem um papel muito importante nesse momento de uma crise de percepção que nós vivemos. As pessoas não percebem que a gente está caminhando para um colapso, apesar das tragédias, das mortes, como Tatiane falou, as pessoas ainda acham que nada está acontecendo. Então, realmente, o jornalismo que no dia a dia está informando, está integrando um conjunto de conhecimentos e possibilidades, está fazendo essa fiscalização também, como o professor Washington falou, cobrando dos governos uma providência para esses números, né, que o MAP Biomas sempre está alertando, está demonstrando. Portanto, eu acho que jornalismo realmente é um instrumento fundamental nessa era de crise de percepção. Então, em resumo, eu vou falar rapidamente sobre os principais riscos, né, das mudanças climáticas nas cidades, focando um pouco na situação do Recife, que é um exemplo realmente muito representativo desse desafio. O Recife está entre as cidades com maior risco de tragédias climáticas no mundo, são indicadores muito claros que demonstram isso. O contexto que nós temos para essas tragédias, na verdade, é um conjunto, né, de aspectos que tem que ser considerados, a começar do modelo econômico degradador, esse modelo que molda uma cultura de degradação no dia a dia, na forma de consumir, de descartar, de gerar lixo, na criação de processos de exclusão também, com muita desigualdade, e no desenho das cidades. Então, esse modelo econômico, na verdade, está no centro desses problemas. É um modelo que exatamente está criando o aquecimento global com uma grande quantidade de gases de efeito estufa sendo jogados na atmosfera, esses desmatamentos todos que a gente vê, tudo isso está associado a esse modelo econômico degradador, e o grande desafio hoje é criar um modelo econômico regenerativo, que realmente não só regenere a natureza, mas também regenere os aspectos sociais. Então, nesse contexto dessa economia, você tem um crescimento descontrolado dos processos, tem extremas desigualdades, Recife tem isso muito claramente, uma insuficiência muito grande de políticas públicas e uma governança fragmentada, desconectada, onde não há clareza sobre o que realmente está acontecendo e como as diversas esferas da gestão pública pode interagir de forma integrada para resolver essas questões muito complexas. Portanto, nesse panorama, a gente tem, no caso do Recife, um conjunto de vulnerabilidades sociais que
que realmente, combinadas com a precariedade habitacional, com a baixa capacidade de adaptação da cidade para essas situações, gera uma resiliência muito abaixo do que deveria para enfrentar essas situações. Recife tem, eu diria que, como principal vulnerabilidade, essa desigualdade socioeconômica. Nós temos aqui um déficit de mais de 70 mil moradias, né? Muita gente morando em área de risco, área perigosa, em palafitas, que não só são perigosas na época de chuvas, mas são perigosas no dia a dia, porque você está perto de lugares totalmente insalubres, sem saneamento, e isso cria um prejuízo contínuo para a sociedade. Entre os perigos climáticos já presentes em Recife, nós temos as inundações, como todo mundo viu recentemente, o aumento do nível do mar, o mar está subindo de forma muito visível, as ressacas, os deslizamentos, as doenças, né, transmissíveis nesse ambiente desse conjunto de problemas, as ondas de calor e as secas meteorológicas. Hoje aqui o desafio é o que fazer com o excesso de água nas barragens. Eu acompanho aqui esse processo e vejo o desafio do governo de libera a água para deixar margem para novas chuvas ou guarda a água para um momento de seca que certamente virá. Então, esse é um desafio gigante da gestão de recursos hídricos no Nordeste, porque quando vem muita chuva, você pode ter ali as barragens nos limites e precisar esvaziar para gerar uma certa folga e mais segurança, mas, ao mesmo tempo, precisa guardar essa água para atender momentos de seca. Portanto, nesse contexto desses riscos que eu falei, Recife realmente tem um desafio gigantesco para superar nessa situação. E o que é que nós precisamos fazer, né? O que é que as políticas públicas do Recife, as pesquisas, os estudos que já estão presentes? Recife é uma cidade que já vem tendo políticas climáticas há algum tempo, desde 2010, 2011, 2013, começaram aqui em Pernambuco as ações nesse sentido. Eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado e, em 2011, nós criamos o primeiro plano de mudança, plano estadual de mudanças climáticas, fomos um dos primeiros do Brasil, e as cidades começaram a seguir essas referências do Estado. O Recife foi a primeira, e já tem uma lista de ações para serem feitas, só que elas são complexas, exigem muitos recursos e exigem um empenho de um conjunto de órgãos públicos nas diversas esferas locais, estaduais e federais. Então, vou falar aqui rapidamente sobre o que é preciso fazer para resolver, já entrando um pouco nas soluções, né, o que fazer para superar isso. A primeira coisa é realmente políticas de habitação para acelerar a retirada das pessoas dessas áreas de risco. Esse é o problema número 1, e não é barato fazer isso, mas tem que ser feito. O Brasil tem mais de 8 milhões de pessoas hoje em áreas de muito risco, que precisam ser retiradas para locais seguros, e habitações adequadas precisam ser construídas, e realmente o governo federal não tem dado atenção a isso. Aliás, desmontou diversas políticas sociais, a pobreza aumentou, a fome aumentou, e, é claro, nesse contexto também aumentou o risco climático, o risco ambiental, e esses programas habitacionais, apesar de muita propaganda, de se falar muito, na verdade não acontecem na velocidade adequada, né? Recife já fez vários estudos, mas precisa ligar esses estudos. É importante redesenhar a economia e o planejamento urbano. É importante fazer uma atualização desses mapas de áreas de risco que já foram detectados, mas precisa fazer projeções agora a partir de eventos climáticos mais intensos. Então, essas áreas de riscos de Recife já estavam monitoradas, já estavam detectadas, e se achava que as chuvas que poderiam vir não iriam afetar tanto essas áreas, e aí vieram chuvas mais fortes ainda, e essa vai ser a tendência, né? Eventos mais extremos. Portanto, o planejamento do passado já não vale para o futuro, precisa botar ampliar a energia, né, as forças que virão com essas chuvas mais intensas, e fazer novos cálculos para avaliar esses modelos que hoje já não respondem, né? Precisa conter a expansão urbana sobre essas áreas mais sensíveis, reverter a perda de áreas verdes, que realmente é um grande problema em todas as cidades,
a impermeabilização do solo, lugares muito quentes exatamente por isso, avançar na educação e profissionalização para que esse novo modelo seja viável, seja implementado. Não dá para mudar um modelo de desenvolvimento de uma cidade se você não preparar as pessoas, os profissionais, enfim, os setores diversos para lidar com essa nova percepção. Trabalhos sociais para reduzir desigualdades, resolver essas vulnerabilidades nas áreas mais críticas, elaborar um plano de adaptação realmente de forma participativa para as pessoas entenderem com muita informação transparente e se envolverem, fazer a integração de orçamentos, de instrumentos, integrar uma série de políticas públicas que estão totalmente dispersas, não se juntam, não se integram. Para ter uma ideia, o presidente da República veio aqui em Pernambuco, apenas sobrevoou de helicóptero, não teve nenhuma conversa com o prefeito, com os prefeitos das cidades, com o prefeito do Recife, com o governador. Isso demonstra essa total falta de conexão nas relações políticas. Então, essa polarização política também atrapalha muito essa situação que a gente está vivendo no Brasil. Ter um conjunto de informações digitalizadas, não dá mais para gerenciar esse processo sem ter um sistema integrado. O MapBiomas é um exemplo disso, e mesmo com todas essas informações ainda precisa fazer uma série criar uma série de instrumentos que tornem essas informações mais claras para o público e mais úteis do ponto de vista de aplicar, né, as políticas públicas. Enfim, é um conjunto de soluções que já existem, já estão sendo pensadas, já existem planos, mas eles dependem dessa integração maior. E, nesse sentido, nós temos que fazer três movimentos, né, simultâneos, ou seja, como fazer para resolver essas questões, como atender todos esses desafios de forma objetiva. Eu diria que são 3 movimentos. O primeiro é integrar, interligar os conhecimentos, as instituições, as políticas públicas, as soluções tecnológicas, os orçamentos, as fontes de financiamento, planos governamentais, locais, estaduais e federais, os diversos setores como habitação, urbanismo, drenagem, lixo, reflorestamento, água, saneamento, gestão de bacias hidrográficas. Todo esse processo precisa estar realmente interligado com políticas que integrem. O desafio é realmente ter políticas públicas interconectadas, juntando todos esses eixos num plano integrado, num plano único, e, nesse sentido, construir um sistema nacional de regeneração e sustentabilidade urbana. Então, não há como fazer isso se não for de uma maneira extremamente integrada. E, nesse sentido, já destacando aqui o papel do jornalismo, o jornalismo é um instrumento importante nessa interconexão, nessa busca de mostrar o que é preciso fazer, juntar conhecimentos, dar transparência coletiva para o que precisa ser feito e cobrar. Portanto, o primeiro desafio nesse sentido da solução é integrar todo esse processo. O segundo desafio é digitalizar, é realmente interconectar mapas, sistemas setoriais, ter sensores com inteligência artificial, com internet das coisas, imagens, indicadores e dados em tempo real, uma série de recomendações usando o que há de melhor de tecnologias, alertas automáticos, conectados, inclusive, com as redes sociais, para que as pessoas tenham informação em tempo real e de forma muito clara e precisa do que está acontecendo, instrumentos de planejamento, pensar o planejamento, a gestão e o monitoramento também de maneira interligada, transparente, em sistemas digitais para a população acompanhar o que está acontecendo. Depois que o MapBiomas, por exemplo, começou a mostrar o que está acontecendo, com certeza houve mais atenção da sociedade para essas questões, porque fica mais claro, né? Fica mais fácil de ver o que está ocorrendo e quais são os impactos disso no presente e no futuro. Portanto, essa necessidade de uma visão sistêmica online, atualizada em todos os territórios, mostrando os pontos críticos, as urgências, o andamento das soluções, permitindo essa visibilidade pública de todos os riscos e dos instrumentos que existem hoje, que vai
criar não só uma consciência das pessoas, mas instrumentos de gestão muito concretos para a ação pública, para a gestão pública e para o acompanhamento da imprensa. E, por fim, o terceiro movimento seria acelerar. É preciso acelerar, buscar definir prioridades com critérios públicos, definindo quais são as urgências e os pontos mais críticos e a necessidade de remanejar essas pessoas para lugares seguros e construir habitações seguras, para que faça isso na velocidade maior possível. Portanto, criar um pacto transparente sobre esses critérios, essas urgências, para tirar as pessoas dos lugares de risco o mais rápido possível. Eu falo de Recife, mas isso vale para milhares de cidades no Brasil que estão mapeadas e que têm pontos de risco parecidos com os que existem aqui. Para concluir esse ponto de mapa, de instrumentos, da busca de soluções, Recife já tem alguns marcos para enfrentar essas mudanças do clima. Desde 2013 tem um decreto que institui o Comitê de Mudanças Climáticas na cidade e um grupo que discute isso na cidade. Em 2014 foi criada a política de enfrentamento às mudanças climáticas na cidade. Em 2015 foi feito o primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa, e o inventário é muito importante para saber também o quanto a cidade está contribuindo nesse processo e criar uma cultura de uma economia de baixo carbono. Em 2016 foi feito um plano de redução dos gases na cidade. Em 2017 também foi feito um conjunto de ações, ou seja, Recife vem ganhando instrumentos a cada ano, e agora esse ano foi lançado um plano de drenagem urbana que mostra tudo que tem que ser feito na cidade para resolver, né, o fluxo de água. A cidade foi criada, nasceu em cima de uma malha de água com rios, córregos, uma série de ramificações hídricas que foi aterrada, que foi totalmente desrespeitada no decorrer do tempo, e hoje a cidade precisa voltar a se abrir para as águas, voltar a ter espaço para as águas. Certamente vai ter necessidade de tirar certas estruturas da cidade para que o rio volte a ter espaço para para os movimentos naturais das marés. A cidade está abaixo do nível do mar em grande parte. Quando a gente mostra aqui os dados, né, de elevação do nível do mar, é assustador, porque praticamente um terço da cidade fica debaixo d'água se o mar realmente continuar se elevando na medida que está sendo demonstrada, que realmente é uma taxa muito grande a cada ano. Portanto, esses são os desafios, e eu queria terminar falando qual seria o papel do jornalismo, né? O que nós, jornalistas, devemos fazer diante disso? Qual é o papel da imprensa nesse desafio de tratar dessa questão, né? O jornalismo tem um papel que é estratégico, é um papel insubstituível. Eu não vejo outra instituição que não seja a imprensa que possa desempenhar esse papel de interligar coisas, de interligar conhecimentos, informações, fontes, opiniões, e colocar isso de forma pública, sintética, resumida, para a sociedade acompanhar, interagir, criticar, questionar. Enfim, é esse instrumento democrático que precisa ser utilizado de uma maneira muito, muito eficiente nesse momento. Então, eu diria que, primeiro, nós temos aqui um papel importante, que é o alerta, né? Da mesma maneira que o Map Biomas alerta para um dado claro ali de desmatamento nos biomas brasileiros, a imprensa, com certeza, tem também um papel de alertar, de contextualizar esses processos, e tem que usar muito a sua capacidade de sintetizar esses problemas e apresentar ali de uma maneira muito fácil de ser entendida pela sociedade. Porque, repito, hoje o desafio é realmente essa crise de percepção. As pessoas não percebem o que está acontecendo, e a gente vive um mundo de fake news, de informações que atacam a ciência, que realmente confundem as pessoas,
e o jornalismo tem um papel importante nesse contexto. O jornalismo também tem uma capacidade de analisar múltiplas fontes, né? Múltiplas fontes, buscando as melhores, as mais corretas, as mais consistentes, as mais científicas, para oferecer um mapa de possibilidades e influenciar na agenda estratégica da sociedade. Então, o jornalismo também é fundamental em relação às mudanças climáticas, porque existe uma agenda que precisa ser tratada e, muitas vezes, isso está fora do dia a dia das pessoas. Outro aspecto que eu diria aqui, até meio filosófico, é que nós precisamos hoje redesenhar as percepções coletivas, né? Quando a gente não tem uma percepção do que está acontecendo, a gente precisa ter ali referências que apresentem possibilidades visíveis para que a gente entenda o que está acontecendo. E o jornalismo pode fazer esse desenho das percepções no dia a dia, apresentando um conjunto de conhecimentos, informações e até desenhos mesmo, né? O jornalismo está muito visual hoje também, indicando ali caminhos, referências para as pessoas pensarem. Hoje tem uma poluição informativa gigantesca e a gente está vivendo, na verdade, eu chamaria aqui de ideologia da atenção, né? Aliás, uma péssima ideologia hoje, que é tirar a atenção das pessoas para coisas que não têm a mínima importância, né? Hoje a política está cheia disso, né? A gente vê hoje um conjunto de memes, de conteúdos, de fake news, que puxam as pessoas para debaterem coisas que não têm absolutamente importância. Enquanto a Amazônia está se acabando, por exemplo, a Caatinga está sendo devastada, a ordem do dia é discutir a urna eletrônica. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que isso é uma distração total para que não haja uma atenção para as questões de vida. A gente está hoje com fome no Brasil, a fome cresceu absurdamente, a inflação voltou absurdamente, a exclusão aumentou, as políticas todas foram desmontadas, né? Políticas sociais, ambientais e diversos outros setores, e parece piada, né? O assunto é a urna eletrônica, é o voto impresso, é coisa desse tipo. Portanto, realmente é uma crise de percepção, e essa ideologia da atenção, de você conquistar as pessoas para ocupar o tempo delas com idiotices, né, com coisas que tiram a visão crítica, realmente é um grande desafio para a imprensa profissional do Brasil. O jornalismo tem esse papel, né, de atrair olhares para as questões que efetivamente importam, e ajudar a formar novas visões de mundo, e uma visão sistêmica realmente a grande necessidade para lidar com essas questões das mudanças climáticas. Como eu falei, precisa interligar muita coisa, portanto, para lidar com as soluções em relação às mudanças climáticas, a gente tem que ter visão sistêmica, visão do conjunto, tem que ter uma cultura que perceba o conjunto das coisas. E esse é um grande desafio do jornalismo. O jornalismo pode realmente tentar, não é um desafio fácil, porque o jornalismo também vem, de certa maneira, se departamentalizando, né, no decorrer do tempo. Você tem uma editoria de economia, outra de meio ambiente, outra de cultura, e muitas vezes não há uma visão integrada do conjunto das coisas, mas esse é um grande desafio, que é formar visões sistêmicas, criar novas culturas, e é curioso que hoje as culturas voltadas para a sustentabilidade, para um comportamento mais agregador da humanidade, não estão sendo formados pelo jornalismo, né? Muitas vezes está sendo formado de forma invertida pelos modelos econômicos degradadores, né? Muito competitivo e pouco colaborativo, muito agressivo e pouco agregador, muito superficial e pouco profundo, muito desrespeitoso e pouco afetuoso. Portanto, eu acho que o jornalismo precisa pensar um pouco também sobre isso. Para concluir, eu acho que não sei se eu já passei do tempo, Tatiana, fica à vontade para me alertar, mas, assim, outro desafio que o jornalismo tem tudo a ver, né, com o momento da humanidade hoje, é que, para a gente resolver esses problemas, é mais
importante saber fazer perguntas do que olhar só para as respostas. Aliás, fazer perguntas é essencial nesse momento de incertezas. A gente está vivendo uma era de incertezas, de ambiguidades, de transição, modelos que pareciam que eram perfeitos, hoje estão em colapso, né? Referências que a gente tinha que funcionavam muito bem, hoje não funcionam. Então, essas incertezas, elas exigem perguntas, né? Exigem perguntas, questionamentos, para que se haja para que haja uma nova percepção sobre o que é que precisa ser modificado. E ouvindo perguntas certas que a gente consegue encontrar caminhos novos, né, a seguir. Aquela pergunta que nunca foi feita antes. Aliás, os negacionistas geralmente não gostam de perguntas. Notem que os autoritários negacionistas, essas figuras que estão, inclusive, ocupando espaço hoje no Brasil, não dão entrevistas, né? Ou então dão entrevistas para os seus amigos ali, ou pessoas que já dizem quais são as perguntas que vão ser feitas. E o jornalismo precisa realmente repensar suas perguntas. A gente tem que fazer perguntas totalmente fora dos padrões para encontrar também respostas fora dos padrões. Outro aspecto importante é que sustentar não basta. Eu usava muito a sustentabilidade como referência máxima no ativismo ambiental, mas hoje eu já tenho uma visão mais crítica e acho que sustentar só não basta, porque o modelo atual é decadente e precisa ser totalmente reinventado. Portanto, sustentar do jeito que está não é aceitável. A gente tem que reinventar, regenerar, tem que fazer uma evolução transformadora, indo além da sustentabilidade. Então, sustentabilidade ambiental não é sustentar os modelos econômicos que estão aí. A gente vê hoje, por exemplo, e o Delcio vem acompanhando muito isso nos projetos que a gente está trabalhando em sintonia, a expansão das energias renováveis, por exemplo, né? Os modelos de empreendimentos de muitos parques eólicos e solares não se preocupam com a questão social, com a questão ambiental, são energias renováveis com um modelo econômico antigo que desmata, muitas vezes sem muita preocupação, que impacta processos ali de biodiversidade, que gera um impacto local muito grave com as comunidades. Portanto, a gente tem que buscar as energias renováveis, mas buscar de uma forma totalmente diferente, com a nova economia regeneradora, cuidadosa com as pessoas, com a biodiversidade. Enfim, eu diria que, como eu falei no início, para terminar, jornalismo é realmente o local certo, o eixo certo, o canal certo, o instrumento certo para ligar todas essas questões, né? É exatamente o ambiente onde você pode unir percepções, teorias, práticas, coisas concretas e apresentar de forma sintética para a sociedade novas possibilidades, novos caminhos, novas referências para uma sociedade mais segura, uma sociedade que se previna em relação a essas questões todas, esses riscos todos, e uma sociedade que busca a regeneração em várias dimensões, né? A regeneração que vai desde a questão ambiental, mas também a regeneração econômica, buscando uma economia que não seja destrutiva, mas uma economia regenerativa, que regenere o tecido social e se regenere, se autorregenere, que a gente reinvente a nossa própria resiliência e pense um pouco também nas questões da alma, né, da nossa cultura mais espiritual. Portanto, é um conjunto de aspectos que estão interligados. Eu diria que, para concluir, que ética e design e conhecimento propositivo devem ser as referências para criar um jornalismo regenerativo, vamos chamar assim, né, um jornalismo regenerativo que ajude nesse processo de evolução colaborativa, transformadora, crítica, discutindo as referências, abrindo novas possibilidades e fazendo isso de uma maneira muito interativa com muita gente. Então, a comunicação, o jornalismo
é essa ferramenta. Obrigado, Tatiane. Sérgio, aproveitando essa deixa para ter esse jornalismo regenerativo com espaço de debate, a gente tem já alguns inscritos. A Raíssa gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite a todas, todos e todes. Sérgio, obrigada pelas suas palavras. Queria agradecer também ao pessoal do Map Biomas. Foram explicações bem relevantes para a gente, bem enriquecedoras. Eu sou de Recife, né? E aí, de fato, como o Sérgio Xavier colocou, Recife é uma cidade que está muito virada de costas para os rios e para os mangues. Né? Apesar de ser a cidade das pontes, a cidade dos manguezais. Mesmo com todas essas iniciativas colocadas por Sérgio, né, algumas aí desde 2015, vários prêmios, várias participações de gestores em eventos internacionais, o que a gente tem visto nos últimos anos é um baixo investimento em urbanização de área de risco, né? Então, para a gente ter ideia, assim, nos últimos 9 anos, justamente nos últimos 9 anos da gestão PSB à frente da prefeitura, se investiu muito pouco em urbanização de área de risco, né? Se investiu, para vocês terem ideia, 152 milhões de reais, enquanto que em recapeamento e tapa-buraco se investiu aí coisa de 450 milhões, né? A gente vem investindo muito pouco também nas ZEIs, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, e que, aliás, assim, o novo plano diretor do Recife nem criou novas ZEIs, e são lugares que justamente têm atraído o mercado viário e, em última instância, o mercado imobiliário, né? As duas coisas estão aí juntas, né, andam de mãos dadas, e aí isso, consequentemente, empurra as pessoas mais pobres justamente para essas áreas de risco, né, para construções irregulares, enfim. Recife tinha até então um auxílio aluguel de R$ 200, que fazia anos que não era atualizado, agora, depois desses desastres das chuvas, passou para R$ 300, mas a gente sabe que, diante da maior inflação dos últimos quase 30 anos, esse valor mal paga um barraco numa periferia para uma família de 4, 5, 6 pessoas, né? E aí eu queria saber, Sérgio, como é que você enxerga essas contradições que vão além das questões dos investimentos federais, né? Vão além das questões de iniciativas de estudos, de pesquisas, né? Como é que você enxerga essas contradições realmente no ambiente da gestão dos recursos públicos e das prioridades? Não, perfeito, Raíssa. O desafio é realmente fazer essas políticas interligadas, né? É claro que o primeiro passo é você ter um compromisso muito forte, uma clareza do que é preciso fazer. Então, a Prefeitura do Recife avançou nesse sentido com esses instrumentos que eu acabei de falar aqui, mas isso não se efetivou num grande movimento com apoios de políticas estaduais e federais de forma integrada para você fazer algo de grande impacto. Então, a prefeitura sozinha, ela não tem, nenhuma prefeitura do Brasil tem condição de sozinha resolver essas questões. Esses problemas também, eles são metropolitanos, né? A questão ambiental, ela não tem fronteira municipal, ela se expande de uma maneira que, aliás, a gente está sofrendo em Recife problemas de emissões de gases no planeta inteiro, né? Coisas que nem foi o Brasil que foi quem contribuiu muito nos últimos 100 anos, né? Outros países foram muito mais tiveram muito mais responsabilidade do que o próprio Brasil no conjunto, no volume completo das emissões. O Brasil hoje virou uma referência por conta da sua capacidade florestal, que pode, de forma mais rápida, ajudar na solução, mas é um país que, na verdade, também uma vítima de todo esse modelo de economia que não foi criado aqui, né? Então, assim, do ponto de vista da cidade, é importante a cidade ter essa clareza, estruturar esses mecanismos todos, fazer os seus estudos, os seus planejamentos, mas para implementar precisa ter realmente um conjunto mais volumoso de recursos, e isso acontece juntando os recursos estaduais e federais. E aí vem a questão política. A gente está vivendo uma democracia da fragmentação, uma democracia da polarização. E talvez até nem seja uma boa referência de democracia. E democracia é exatamente a capacidade política de você interagir com as diferenças, é você dialogar, é você construir, é você buscar um caminho. Então, eu acho que a prefeitura está nesse contexto, portanto, não tem muita saída, Raíssa, se não for exatamente nessa linha, né, de integrar todas as políticas. Por mais que a prefeitura queira
ela pode até fazer alguma coisa aqui e ali, mas não vai ser suficiente, porque o problema é muito grande e exige um conjunto de ações conectadas. A gente tem um comentário antes de passar a palavra para o Clóvis. A Jéssica Mafra: a linha tênue entre a energia renovável é muito grande, mas acho que a imprensa ativista ainda não está pronta para bater de frente com isso. Em Guamaré, Rio Grande do Norte, famílias vivem literalmente debaixo de várias turbinas da eólica, um caos. Clóvis, a palavra é com você. Ok, obrigado, Tati. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham aqui também, né? Mais um momento. Parabenizar a explanação de Sérgio, muito boa, né? Eu acompanho já o trabalho dele desde a época que ele foi secretário, né, de Meio Ambiente aqui em Pernambuco, desde o primeiro Pernambuco no Clima. Eu participei do Pernambuco no Clima lá em 2013, né? Em que o debate climático, eu acho que naquele momento foi um dos pontos mais positivos e um dos momentos mais relevantes que o Estado teve para debater clima. Eu lembro do projeto, né, de zerar as emissões de carbono na ilha de Fernando de Noronha, a questão dos veículos elétricos, e eu lembro muito da pessoa de Sérgio à frente desses projetos. Então, realmente, parabenizar a explanação e o trabalho dele, porque realmente é algo consolidado e relevante para a gente. E aí eu quero fazer um comentário e em seguida também pedir a opinião de Sérgio, e segue muito a lógica do que Raíssa começou aí sobre gestão estadual. Durante sua fala, Sérgio, você evidenciou, né, claro, os planos que o Recife já possui, né, em relação à questão climática, em relação à questão de infraestrutura. Você também evidenciou a importância do cenário nacional caminhar em conjunto com, né, os outros agentes públicos. Eu também concordo, eu acredito que se não houver essa integração entre governo federal, governos estaduais e prefeituras, realmente fica muito complicado se caminhar sozinho, né, principalmente em gestão pública, com a burocracia, com a falta de recurso, ou até com as divergentes prioridades que existem, que a gente sabe que vai variar de acordo com a realidade de cada município, de cada estado, de cada região. E é sobre isso. Localmente, você não acha que... Eu tenho a impressão, e aí é uma opinião misturada, né? Um pouco de jornalista que já cobri um pouco mais esse assunto, mas também um pouco pessoal, como pernambucano, que não faltou um pouco, talvez de alguns anos para cá, eu não consigo dizer exatamente quantos anos, mas eu tenho a impressão que depois do falecimento do ex-governador Eduardo Campos, eu acho que a política climática local foi muito afetada. Não sei se isso tem alguma relação direta, porque eu acho que sim, que a gente tem agentes públicos que se destacam em alguns assuntos, e eu acho que ele era um político muito, muito interessado no tema. E então, a primeira questionamento seria isso, se com a morte, o falecimento, né, a mudança da gestão, a saída de Eduardo desse cenário local, se isso não atrapalhou consideravelmente a política climática local. E o segundo ponto é se a gente fala muito em clima, em redução de emissões, mas em obras de infraestrutura, de drenagem, toda essa questão de habitação, né, são super importantes para a gente ter estrutura e evitar desastres. Mas do ponto de vista da educação, que foi um dos pontos também que você citou, será que não daria para intensificar um trabalho de educação ambiental, de chegar às comunidades, de levar esse assunto para a escola de uma maneira mais lúdica, mais didática? Eu fico com a impressão que falta um pouco isso, essa questão da ligação, da educação ser uma parceira considerável na formação de novos agentes climáticos e de cidadãos mais conscientes. O que é que você acha sobre esses dois pontos? Bom, primeiro eu queria agradecer, Clóvis, pela sua generosidade aí e de lembrar, inclusive, coisas aí de há 10 anos, né, que a gente fez esses encontros em Recife. Eu trabalhava muito com o Alfredo Sirquis, que na época era deputado federal e também estava discutindo no Congresso uma série de ações. Fizemos o Rio Clima, que era outro encontro também lá no Rio de Janeiro para discutir esses temas. Então, e naquela época as pessoas assim não percebiam. Aliás, é incrível, né? Ainda hoje não percebem a importância disso. E o Eduardo Campos, ele realmente tinha uma percepção muito grande para essas questões. Realmente, você lembrou aí, quando você perde políticos que têm uma sensibilidade maior, uma liderança
uma capacidade de aprender, de estudar, que ele fazia isso, e de organizar gestões integradas, você realmente perde a grande possibilidade de resolver esses problemas complexos. O Eduardo Campos, ele criou um sistema de gestão em Pernambuco, que integrava todas as secretarias, todos os órgãos, inclusive não só do governo, mas também de outras esferas públicas, para resolver os grandes desafios, né? Vocês lembram o Pacto pela Vida, uma série de problemas desafiadores foram resolvidos e atenuados por conta desse modelo de gestão sistêmica integrada, né? A educação, Pernambuco saiu dos últimos lugares da educação e hoje é primeiro lugar no Brasil, né? Hoje tem notícias de 2 escolas de Pernambuco, escolas públicas, que são escolas de referência mundial, né? Prêmio agora e escolas no interior, não são nem escolas aqui na capital. Então, realmente, eu diria a você que percepção, entendimento desses desafios é a primeira coisa para que a gente possa fazer as grandes transformações, porque as transformações começam nas pessoas, né? Portanto, eu acho que quando a gente tem a educação como instrumento, a comunicação, o jornalismo como instrumento para difundir essas referências, a gente consegue avançar muito nisso. Eu virei um ambientalista no começo dos anos 80, ainda adolescente, porque li um livro, né? E incrível, o livro é de 79, chegou no Brasil em 1980, O Ponto de Mutação, é um livro que ainda está atual, de Fritjof Capra. É incrível que, tanto tempo depois, esse livro ainda é uma referência. E depois que eu li esse livro, eu mudei minha visão de mundo, mudei minha percepção e virei um ecologista, né? E comecei a trabalhar, a colocar isso no meu dia a dia. E é interessante que o livro ele começa dizendo que a humanidade está vivendo uma crise de percepção. Isso em 1979, 1980, uma crise de percepção. E continua tendo essa crise de percepção. Então, eu diria, para sintetizar, que o grande desafio é a gente abrir as percepções, realmente criar instrumentos, e a arte pode ajudar nisso. A gente está trabalhando muito com artistas, né? As expressões culturais, artísticas podem ajudar muito nisso, a educação, a comunicação, porque é abrindo a cabeça que a gente começa a perceber e aí começa a ter atitudes, né? Isso vale para o cidadão, vale para o gestor público, para os grandes empreendedores. É uma questão de mexer com a alma, com o sentimento, com a sensação. E isso é um processo realmente que exige muita persistência, né? Muita persistência. Portanto, lidar com tudo isso é complexo, porque não é só uma atitude gerencial, é uma mudança também de atitude, de comportamento, de relação com a natureza, de relação com as outras pessoas, repensar a sua presença nesse planeta. Enfim, parece poético demais falar isso aqui, mas é isso que faz a transformação. A gente tem o Pedro inscrito e logo em seguida a Eliane. Pedro? Eu queria, na verdade, fazer mais um comentário na direção do de Raíssa, porque assim, a gente acompanhou muito de perto essas últimas chuvas aqui na região metropolitana do Recife, e assim, eu acho que eu tenho certa dúvida se foi apenas ou principalmente resultado de uma aposta errada, sabe, de que esse tipo de acontecimento não poderia acontecer, porque os próprios jornalistas da cidade eles divulgaram que houve direcionamento de recursos de áreas de direitos sociais para publicidade, por exemplo, que é uma prática bem eleitoreira, né, em véspera de eleição. Programas também que a cidade tinha como guarda-chuva, que era um programa do PT, do ex-prefeito João Paulo, foi desmobilizado. Recife tem um histórico de relação promíscua com empreiteiras, com a iniciativa privada, com grupos econômicos hegemônicos, e isso antes e depois do Eduardo Campos. Então, assim, em uma perspectiva macro, sobretudo no governo de Bolsonaro, a gente viu dados de órgãos oficiais sendo questionados, perseguição a servidores de carreira, aparelhamento de órgãos, entre outros ataques ao democrático, ao serviço público, à transparência pública. Então, assim, eu acho que, antes de tudo,
E, nesse sentido, me parece uma questão de necropolítica mesmo, sabe? De por meio de políticas públicas, você escolher quem tem direito à vida ou a morrer. E, evidentemente, que a saída para todos esses problemas ela é multifatorial, mas eu acredito muito que uma das principais é políticas públicas que, como tem na saúde, que obriguem investimento mínimo, que obriguem mais transparência e que possibilite mais autonomia a órgãos públicos estratégicos para evitar esse tipo de aparelhamento mesmo, de atrapalhar que servidores eles consigam executar as suas atribuições. Eu sou servidor público, eu vivo isso hoje e as pessoas, eu acho, elas não têm a mínima ideia do que significa uma instituição estar aparelhada, assim, atrapalha muito o dia a dia. Obrigado. Ok, Pedro. Eu acho que uma solução para enfrentar isso é você ter o mapa dos desafios de forma transparente, pública, é você ter o problema, o que é que está sendo feito para resolver o problema online, de forma muito, muito clara. A gente vem trabalhando, tentando construir sistemas assim, porque é dessa maneira que você pode tornar os processos mais contínuos em termos de encontrar solução. E é interessante como a imprensa também precisa criar padrões de acompanhamento que sejam mais continuados, né? A gente geralmente discute o problema quando vem a tragédia, a gente discute aquele tema quando acontece algo realmente ali muito grave e depois esquece. Por mais grave que seja, no dia seguinte não é mais manchete, né? Essas mortes que aconteceram, com certeza daqui a 2 ou 3 meses, as pessoas já vão discutir outros temas, outras coisas, e a própria imprensa vai estar ocupada com outros assuntos. Portanto, a minha sugestão, porque é muito complicado a gente definir assim quem é o culpado, porque é um conjunto de culpados, é um conjunto de responsáveis, e nós também somos responsáveis, né? Nós, no nosso dia a dia, na nossa atividade, o cidadão, ele tem o papel dele, inclusive até dos mais sutis, como não jogar o lixo ali em lugares que vai gerar um problema de entupimento, é o cidadão que acompanha as informações e busca votar em pessoas que realmente sejam mais comprometidas com essas questões, é o empreendedor, no seu dia a dia, é o professor, é a professora, é o gestor público, ou seja, nessa questão de sustentabilidade, de meio ambiente, de enfrentamento das mudanças climáticas, é uma rede de responsabilidades extremamente importante que tem que ser considerada. E a única maneira de resolver isso de forma muito clara é colocando isso de maneira transparente num painel público onde você tem lá, exemplo, imagine você colocar todas as áreas de risco de Recife, da região metropolitana, no mapa, dizer quantas pessoas têm que sair de lá, dizer o que é que precisa ser feito e, ao lado, mostrar o que efetivamente está sendo feito pelo governo do Estado, pela prefeitura e pelo governo federal. Na hora que você tem isso, a sociedade fica sabendo o problema, sabendo quem tem o papel de resolver, se está resolvendo ou não, de que forma está resolvendo, quanto está sendo gasto, e aí fica mais claro. Eu já escrevi dezenas de artigos propondo coisas assim. Quando caíram as barragens lá de Minas, a gente começou a discutir no Congresso uma ideia de direito aos riscos de vizinhança. O que era isso? Era uma lei que você, no seu aplicativo, você podia abrir um aplicativo público, você ia saber quais são os riscos que estão ao seu redor. Se tem uma barragem, por exemplo, você ia saber se aquela barragem está com o licenciamento em dia, as revisões, todos os documentos, você ia saber ali, o cidadão ia saber. Se você está perto de um rio que pode inundar, você ia ver ali a projeção de inundação daquele rio. Se está numa área de deslizamento, você ia saber quais são os riscos. Portanto, mas ninguém quer essa transparência. Infelizmente, a nossa política ela fica vivendo de culpar os outros, de dizer que foi fulano, que o partido tal, enfim, e não se resolve. Então, em resumo, eu acho que a saída são sistemas públicos digitais. O Mapbiomas é um belo exemplo disso, porque você mostra a realidade, mostra o que é que está acontecendo, o que é que precisa ser feito, e com isso a sociedade, com mais informação, pode cobrar
pode acompanhar e pode saber quem é efetivamente que está fazendo e que não está fazendo. O Leonardo estava inscrito, queria saber se ele ainda quer fazer a pergunta dele, e aí a gente chama a Eliane e finaliza. Atualmente, há um ano, eu moro aqui numa comunidade quilombola em Sergipe, chamada Mussuca, né? Uma comunidade entre rios e de bioma da Mata Atlântica, e que essa comunidade ela é cercada assim por indústrias, né? Por monocultivos de cana, de capim. Isso vem desde muito tempo, né? Antigamente era no período inicial da colonização no Brasil, eram os engenhos de açúcar. E aí, uma vez, fazendo um curso do Instituto Pindorama, eles fizeram um comentário assim, né, que esses grandes empreendimentos, ao invés da gente olhar para eles como inimigos, agentes de destruição, de esgotamento, de exploração, tentar visualizá-los como catalisadores, né? Como catalisadores para investimentos no sentido de recuperação dos biomas, de melhoria da qualidade de vida, de projetos e etc. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, é uma coisa que eu fico matutando muito, assim. Como reverter essa polaridade, entendeu? Como reverter essa polaridade de agentes de destruição, de exploração, de esgotamento, para catalisadores de uma outra cultura, de uma cultura regenerativa, né? De restaurar o equilíbrio do ecossistema, a melhoria de vida dessas populações, né, que vêm sendo atingidas de forma muito violenta durante muitos anos, né, muitos séculos. Né, como o próprio MapBios já falou, tem pesquisas e estudos, né, que apontam que abater determinadas medidas, né, como as emissões, né, de gás carbônico no ar, outras ações desse tipo. É mais barato do que manter, mas há uma indisposição por parte do mercado. E aí eu fico pensando nesse sentido, né? Como jornalista, como agente local de dentro de uma comunidade também, a gente pode buscar agir e meios para reverter essa polaridade assim que bate de frente assim com uma vida próspera. Não, legal, Leonardo. Na verdade, esse é o discurso que a economia está chegando, né? Que olha, vai ter um transtorno aqui, mas é para melhorar a sua vida e tal. E esse transtorno nunca acaba, né? A gente vai aqui, vai poluir o rio, vai fazer aqui umas coisas, mas vai gerar emprego, vai. Esse é o discurso do século XX, né? Da grande indústria, enfim, que vinha atropelando tudo com a desculpa que estava gerando ali algum emprego e tudo mais, né? E realmente esse discurso ele não cabe mais, ele não se sustenta, ele não é viável. E aí eu tenho até desafiado muito assim nos debates o pessoal que é muito capitalista. Eu disse, olha, já que vocês são tão capitalistas, por que vocês não pensam em 5 lucros? Vocês só pensam no lucro financeiro. Pensem também no lucro ambiental, no lucro social, no lucro humano, no lucro cultural. E avalie, coloque indicadores para saber se em cada um desses eixos está havendo melhoria. O que é lucro? É você ter hoje um pouco mais do que o que você tinha antes. É mais ou menos isso. Então, o lucro ambiental é você ter mais ambiente preservado do que tinha antes. O lucro humano é você ter pessoas com mais condições de vida, com mais educação, com mais qualidade, né, de vida a cada dia melhor em relação ao dia anterior. O lucro social seria você ter melhorias na coletividade, né, no passar do tempo, e por aí vai. Eu acho que uma boa pergunta, um bom debate é saber quais são os indicadores que esses empreendimentos têm que mostram que está havendo melhoria social, melhoria humana, melhoria cultural,
melhoria ambiental em cada área onde eles estão inseridos? É a pergunta, né? Eu falei que a gente precisa fazer perguntas. Essa é uma boa pergunta. Só, ok, vocês estão trazendo aqui desenvolvimento. Vamos lá, na área ambiental, o que é que melhorou aqui? Na área social, o que é que foi realmente... quais são as melhoras efetivas que a comunidade tem? E ouvir várias fontes, né? Não vai ser só uma. Ouvir o que a empresa diz e ouvir o que é que a comunidade... Eu fui ver um parque solar, um parque eólico, e conversei com as comunidades indígenas do entorno, e realmente o discurso do empreendedor é um, e de quem está lá vivendo, o barulho, o ruído, os estresses, né, desses grandes aerogeradores, realmente são visões totalmente diferentes, né? Então, em síntese, Leonardo, eu acho que o desafio hoje é construir processos que possam garantir que a sociedade vai ficar melhor, a qualidade de vida vai ficar melhor, as pessoas vão evoluir, que o ambiente vai ficar melhor. Quando eu era secretário, geralmente, quando tinha uma polêmica, uma dificuldade para instalar uma empresa no lugar que tinha que fazer algum desmatamento, e a gente ficava tentando evitar e tudo mais, eu sempre fazia essa pergunta. Eu disse, esse empreendimento vai tornar essa área mais verde ou menos verde? Se você provar para mim que vai ficar mais verde, que vai aumentar a cobertura vegetal, a biodiversidade vai ficar mais protegida, a gente aprova na hora aqui, a gente vai encontrar aqui a forma e a prova. Agora, se você mostrar que não vai melhorar, vai piorar, então nem traga aqui o projeto, porque não vai ter negociação. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. A economia regenerativa é um tipo de economia onde, na medida que ela vai crescendo e vai se fortalecendo, o ambiente vai sendo regenerado, as pessoas vão sendo incluídas, a qualidade de vida vai melhorando, e não o contrário. Então, é muito simples entender isso. Se um processo está indo para a destruição, ele não é sustentável e nem é regenerador. Se um processo está indo para a melhoria, né, a cada dia que passa fica melhor do que o que era antes, então esse é um indicador que pode garantir que tem algum futuro. Vamos para a última pergunta, Eliane. Boa noite, Sérgio. Nós nos falamos tempos atrás, ali uns 15 dias atrás, justamente sobre a questão das cidades resilientes. Eu estava muito atrás de exemplos positivos, fiquei meio frustrada, porque nessa história, enquanto Recife estava ali contando os mortos naquelas cenas horrorosas, a gente conversou sobre cidades resilientes, eu achei que Santos tinha aqui um exemplo positivo, porque o que me contaram olha, tiraram as famílias que estavam no morro, numa área de risco, e essas próprias famílias agora vão preservar o morro, e de repente eu descobri que não eram bem essas próprias famílias que tinham sido levadas ali para uma região à frente, que seriam elas que continuariam ali no mesmo bairro, preservando o morro. Na verdade, elas foram levadas para um BNH em um outro, na parte de trás ali do Morro de Santos. E daí veio o meu desafio dessa história Gostei da ideia do jornalismo regenerativo, porque às vezes a gente está sempre acostumado ali a ir atrás das falhas e às vezes o regenerativo pode ser uma coisa assim, vamos mostrar o que está funcionando e ver o que a gente pode, o que não é greenwash, né? Assim, sem cair nessa história aí do marketing das grandes empresas ou dos governos, enfim. E a minha pergunta é mais assim, dentro dessas. Você fala das três, né? De três ações ali que precisam estar integradas: a digitalização, um trabalho transversal, integrando todas as ações, habitação, economia, enfim, e esferas também, federal, municipal, e a história urgente de tirar as pessoas, né? De cuidar das pessoas que estão aí em risco. Então, pensando nessa resiliência e pensando no regenerativo, no jornalismo, tem algum exemplo bacaninha que esteja perto disso, né? Assim, que algum município nesse país, algum lugar, algum cantinho que esteja experimentando alguma coisa que se aproxime dessas ações, assim, que a gente possa mostrar, olha, gente, olha para aquele lugar lá que pelo menos está tomando um rumo certo? Boa pergunta, Eliane. Realmente, você tem hoje exemplos pontuais, exemplos em pequena escala, né? Você tem soluções ali, você vai encontrar no Brasil exemplos interessantes de comunidades que foram ali remanejadas para alguma área mais segura.
aqui mesmo em Pernambuco, quando aconteceu as enchentes de 2010, o Eduardo Campos fez um programa bem interessante de remanejar as pessoas para lugares realmente mais altos, enfim. Mas tudo isso fica com muita falha, com muita dificuldade, porque não há continuidade, não há uma política interligada de todas as esferas públicas, não há um planejamento ali visível, acompanhado pela sociedade, pela imprensa, é tudo assim. Eu já estive, né, na gestão pública e sei que muitas vezes você nem tem as informações da área ambiental de maneira muito claras. A gente queria acabar com o desmatamento, mas essa informação, na época não tinha esses sistemas do MapBiomas, né? Então você não sabia direito se realmente estava, não estava, como é que você faz. A gente inventava, hoje eu posso até falar, porque já passou, mas a gente mandava, como a gente não tinha capacidade de fiscalização, a gente mandava correspondências, ofícios, dizendo que na semana que vem os fiscais estariam lá, para eles se prepararem, não sei o quê. A gente só ia em 3 ou 4 lugares, né? Porque não dava para ir para todo mundo, mas mandava para todo mundo. E isso tinha resultado, porque o pessoal pensava que o fiscal ia chegar e começava a se ajustar e a cuidar, e no mínimo ficavam assustados, né? Então a gente inventava um monte de coisa assim para tentar acompanhar, mas as informações eram precárias, você não tinha uma visão digitalizada cruzando todos os dados, né? Então, por exemplo, na área de energia, se a gente tivesse um mapa mostrando as áreas em desertificação, esse mapa que o professor Washington mostrou, né, quais são as áreas em processo de desertificação, porque tem muito sol e muitas vezes tem muito vento. O governo poderia criar um planejamento ali para incentivar a instalação desses aerogeradores nesses lugares, que aí não tem comunidade, não tem nada, e esse processo buscar uma maneira, com investimento, como o que Leonardo falou, catalisasse a regeneração da terra, o reflorestamento, o combate à desertificação, ou seja, uma economia que realmente regenera. Você vai para um lugar que está acabado e chega lá, a gente agora está construindo em Fernando de Noronha um laboratório de economia circular que era num lugar que era um depósito de lixo. Era um lugar horroroso da ilha, cheio de resíduos. A gente adotou esse lugar, remediou, está fazendo um laboratório de economia circular e está transformando essa área num exemplo de economia regenerativa. E tudo com recursos privados, com empresas privadas. Estamos começando o laboratório de regeneração do Rio São Francisco. Escolhemos também um lugar que está degradado para recuperar e dar esse exemplo. Vamos agora começar outro laboratório. Ontem estive com o governador Renato Casagrande em Vitória, no Espírito Santo, e ele topou criar também a experiência de um laboratório de economia regenerativa na Mata Atlântica, lá no Espírito Santo, que é um estado que está 100% no bioma Mata Atlântica, e criar esses laboratórios em vários lugares, dando exemplo, né? Eu queria que essas empresas que estão falando isso fossem para esses lugares, que hoje são lixões, que hoje são áreas desertificadas, áreas muito pobres, e mostrassem um ano depois as pessoas com casas, com escola. Aí sim, essa economia realmente é regenerativa. Mas o que acontece hoje no Brasil é que você tem muitos investimentos e muita desigualdade. Esses investimentos eles não chegam na ponta, ele não vai para o que mais precisa, eles ficam ali no topo da pirâmide, e aí os empregos que são gerados e tudo mais, isso não é a chamada sustentabilidade. Você está sustentando, né, um modelo que não é o que a gente precisa, porque precisa rever totalmente esse modelo. Mas, enfim, eu acho que você, resumindo a resposta, eu acho que você encontra soluções exemplares, pontuais, já acontecendo em alguns lugares, mas para ter essa solução em larga escala, precisa ter essa rede integrada, essas políticas públicas interconectadas, um movimento grande e muita transparência, para que a população acompanhe o que está acontecendo. A gente está querendo fazer isso na Bacia de São Francisco, ter esse mapa online, em tempo real, né, para você saber ali o que está realmente acontecendo em cada momento. Obrigada, Quer dizer, gente. dá a impressão mesmo de que é isso, de que são pontuais mesmo os exemplos, né? Assim, essa visão mais sistêmica a gente ainda tem que fazer, né? Não está pronto, né? Eu estou lidando com muita empresas com muito boas intenções, empresas que querem fazer, tem de tudo, né? Tem empresa que faz propaganda e não faz nada, tem outras que não fazem propaganda e estão fazendo para mostrar depois, enfim, tem de tudo. E a gente sente que muitas vezes é porque o desafio é tão complexo que
não é tão simples uma empresa sozinha fazer. Tem que ser uma rede, tem que ser um processo grande. Por isso que eu coloco aqui o desafio para as empresas, para a gestão pública, para nós, até uma família, muitas vezes, você separa o seu material e outra pessoa ali que mora na sua casa não está nem aí. Então, isso vale para todo mundo, precisa ser um processo em rede. Queria agradecer a todos que participaram. Uma boa noite a todos, obrigada.